Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado por atender nosso convite. Eu que te agradeço, Piotr. Obrigado pelo convite. Vamos lá, nós tivemos hoje, eu me lembro que conversei com você no começo da tarde e eu estava com a informação do mercado de mais cedo, logo da abertura. Tinha visto as bolsas asiáticas, o fechamento já, a abertura dos mercados europeus e também aqui do Ibovespa. Tinha lá uma certa apreensão. Fui ver o final do dia, a bolsa tinha subido, o dólar tinha caído um pouco mais. O que aconteceu? A informação da Moody's não era tão novidade? Claro, estou me referindo aqui ao rebaixamento da nota do risco soberano dos Estados Unidos. As agências de risco, só para você que está acompanhando esse assunto e não acompanha, talvez tão de perto, é só uma medida que as agências têm para saber se aquele país tem ou não capacidade de pagar, honrar seus compromissos. Os americanos, até outro dia, tempos atrás, eram AAA, ou seja, 3As, notas de 3As. Não é o caso mais hoje, porque a Moody's foi a última a rebaixar isso. Perfeitamente. Pois é, os mercados eles não deixam de pregar peças na gente, né? Mas o fato, como você falou, é que as agências de risco, elas costumam ser os últimos na fila a alertar sobre os problemas de empresas e de países. Por quê? Porque os mercados eles têm, de natureza, a tendência de se antecipar aos eventos, a natureza dos mercados. E essa questão fiscal, que é tão abrangente no mundo, já é algo discutido extensamente pelos analistas, pelos agentes de mercado há muito tempo, não é de hoje. E a gente tem também o fato de que a Moody's ela foi a terceira agência das três principais a rebaixar a nota dos Estados Unidos. A primeira delas, a S&P, fez isso lá em 2011, ou seja, 14 anos atrás. Depois da crise mundial, começada pela questão das hipotecas, né? Perfeitamente, né? Então, você nota que houve uma crise de proporções semelhantes à Grande Depressão de 1929 e ainda demorou 3 anos para a primeira agência rebaixar a nota americana. Então, de uma certa forma, isso não é novidade para os mercados. Os mercados até abriram hoje, nessa forma como você falou, dentro do que seria o esperado. O enfraquecimento do dólar, um aumento das taxas de juros, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né, o que a gente chama a precificação do maior risco, de um risco mais elevado no crédito do país e queda das bolsas. Mas isso foi sendo digerido ao longo do dia e acabou que a gente terminou com o final dos pregões com uma situação de estabilidade. A gente vai falar da realidade brasileira porque essa está chamando a atenção, sobretudo do ponto de vista fiscal. E o governo tenta contar uma coisa que os mercados já se anteciparam para saber qual é a realidade, até porque os números estão aí. Diferentemente da China, por enquanto, né, a gente tem acesso a todos esses números. Mas vamos ficar só na questão americana. Qual é a sua posição sobre essa decisão, esse início de governo Trump? E eu faço essa pergunta ponderando o seguinte: no começo, parte da análise no mundo inteiro, sobretudo de países que tinham, digamos, condições muito favoráveis para continuar exportando aos Estados Unidos, ou sobretudo na Europa, que tinham, por exemplo, a bênção da OTAN sendo paga provavelmente em sua maior parte pelo pagador de impostos americano, e foi contra tudo isso que Donald Trump disse: bom, chega, não dá mais para continuar esse negócio. Veio o tarifaço anunciado já por muito tempo, ou seja, nada foi da noite para o dia, e isso chamou a atenção. Recentemente tivemos o dado da inflação americana que veio abaixo do que boa parte desses analistas esperava. Tem um componente político nisso tudo. Donald Trump está falando com um público que perdeu o emprego lá do Cinturão da Ferrugem, naqueles estados ali, um pouco mais acima, no Nordeste americano, mais ou menos. Qual é a sua posição? Porque a hecatombe americana não chegou, não por hora, pelo menos. É verdade. Olha, eu acho que tem muito ruído nessa discussão. É muito difícil a gente extrair o que é, digamos assim, no jargão, sinal e o que é ruído, mas vamos tentar organizar o raciocínio, e eu vejo 3 grandes pilares para entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. O primeiro deles é uma questão de diagnóstico dos problemas do país. Existe um diagnóstico por parte dessa administração, das pessoas que assessoram Donald Trump e por parte dele mesmo, de que a ordem econômica global que vigorou desde o pós-guerra,
ela foi prejudicial aos Estados Unidos. Se você conversar com qualquer economista ou qualquer empresário, você vai perceber que esse diagnóstico é um diagnóstico equivocado. Os Estados Unidos, na verdade, muito pelo contrário, eles foram os grandes vencedores mundiais com essa ordem que os colocou como o principal mercado no mundo. Foi a economia avançada que mais cresceu nas últimas décadas, teve a sua moeda aceita e utilizada como uma moeda de reserva global, o que permite, entre outras coisas, que empresas e o governo americano emitam dívidas com taxas de juros com custo muito abaixo de qualquer outro concorrente, e que permitiu ao país ele alçar a mais alto patamar na cadeia de valor global. Ou seja, você trocou justamente empregos e indústrias, manufaturas convencionais por serviços de alto valor adicionado e coisas do gênero. Então, o diagnóstico está equivocado. O segundo ponto, que eu acho esse meritório, e ele tem sido esquecido nessa discussão, é que existe um desafio muito grande, não só para os Estados Unidos, mas para o Ocidente, e que não é algo identificado apenas por essa administração, é algo que já vem todo o que a gente chama o establishment de Washington lidando com isso há algum tempo, que é conter a ascensão da China. Porque a China não representa só um competidor econômico, como foi, por exemplo, o Japão nos anos 80. Ela representa um desafio à nossa civilização ocidental, de algumas formas. Ela se opõe frontalmente a valores como a democracia liberal, a economia de mercado e um sistema multipolar. Então, existe um componente de segurança nacional por trás disso, de diminuição da dependência das cadeias de manufatura em relação à China. Esse é um elemento que está presente por detrás disso. Muitas vezes ele é, de uma certa forma, escondido no discurso. O discurso tem um componente político, como você disse, de apelar para o eleitor, mas por baixo dessa camada tem essa questão extremamente relevante. E aí tem um terceiro elemento, que são os instrumentos que você utiliza para lidar com os problemas que, em primeiro lugar, são reais, por exemplo, essa questão do desafio em desacelerar o avanço chinês, e alguns problemas que, na verdade, não são problemas, como o do déficit. O déficit americano não é um problema, o déficit externo, né? A gente vai falar depois da questão fiscal. Sim. Mas o déficit externo não é um problema em si. O déficit externo é uma consequência de escolhas das famílias, das empresas e do governo que decidem consumir hoje ao invés de poupar. E aí você tem o déficit interessante. Então, as tarifas não vão resolver esse problema. As tarifas nem vão tornar os Estados Unidos mais capazes de enfrentar a competição chinesa, muito pelo contrário. A economia americana, se você tivesse esse tarifaço, ele foi prorrogado, como a gente sabe, entrando em vigor, a economia americana, no médio e longo prazo, seria uma economia que cresceria menos, assim enfraqueceria. E ela nem é um instrumento que vai resolver a questão do déficit, porque o problema do déficit externo é um problema fiscal, e não é um problema de preço, não é um problema de tarifa. Então, é um instrumento errado para lidar com problemas que, em alguns casos, não existem. Agora, Marcelo, vamos lá. O Trump é alguém que faz cálculo político com muita competência. Ele sabe a eleição que ele ganhou e sabe por que ele ganhou essa eleição. Eu não tenho a menor dúvida de que ele sabe milímetro a milímetro, voto a voto, em cada um dos estados, sobretudo os pêndulos, né? Aqueles estados que ora votam com democratas, ora votam com republicanos. Ele sabia o discurso que ele tinha que fazer. Talvez saiba que não vai entregar essa indústria, porque esse emprego, essa indústria que gerava, sei lá, milhares e milhares de emprego, hoje ela gera muito menos, porque tem muito robô, enfim, automatização de processos, essas coisas todas. Mas ele precisava falar com esse cidadão. Essa é parte da resposta e talvez parte, digamos, do discurso que a economia não entendeu, porque se ele não fizesse nada, ele demoraria muito a reagir. E a economia comprou um preço de algo que ele não iria entregar. Ele mesmo foi muito rápido em baixar tarifas novamente, prorrogar para outros países. Se bem que com a China ele joga mais duro e você já explicou o porquê. A China é uma ameaça maior sob vários outros aspectos. A começar, obviamente, da vida, do estilo de vida americano, ocidental, por consequência. Sem dúvida nenhuma, o cálculo político
está presente na definição da estratégia do Trump. Acho que houve, no início, uma certa ingenuidade do ponto de vista dos custos que você iria incorrer em levar adiante um choque tarifário tão grande. Ingenuidade do governo Trump. Do governo Trump. Mas note que bastou uma reação de mercado, foi uma reação de mercado forte, né? Em abril, começo do mês, logo após o Liberation Day, foi quando ele anunciou aquelas tarifas de reciprocidade, nós tivemos queda muito forte das ações, um aumento de taxas de juros de mercado bastante significativa, desvalorização do dólar, ou seja, o tipo de reação de mercado que é típico de mercado emergente. E logo em seguida, uma semana depois, o congelamento dessas tarifas e o início das negociações bilaterais, são negociações complicadas, mas o início dessas negociações com os parceiros comerciais. E aí tivemos na semana passada a redução drástica daquelas tarifas contra a China, que chegaram a 145% e foram reduzidas para 30%, com a China desescalando também. Então, essa reação mostra o componente que você citou. O Trump tem um olho no eleitor e tem um olho no mercado. Sim. Tem muita gente que brinca que ele administra a política e a política econômica com o terminal da Bloomberg Não duvido. no salão oval. Então, essas reações, tanto do ponto de vista dos mercados quanto do índice das pesquisas de popularidade, explicam esse recuo. Então, a gente já imaginava que haveria um recuo, esse recuo foi até mais surpreendente do que o próprio mercado esperava, haja vista a reação da Bolsa Americana, que recuperou toda a queda pós o anúncio do tarifaço. Então, uma resposta longa para concordar com o que você disse, sim. Agora, ele tem esse pragmatismo na veia. Posso entender o ponto de vista americano do Trump e, obviamente, um cálculo que ele pode ter feito um pouco além do que deveria. Agora, os mercados estavam preparados para entender esse jogo político e econômico, porque como é que uma bolsa perde tudo? E ele tem uma posição ainda dura em relação à China, embora, claro, o tamanho da tarifa ficou muito menor, por 90 dias, se não me engano, né? Ainda assim, com uma tarifa maior sobre os produtos chineses do que os chineses sobre produtos americanos. Não houve uma histeria também de analistas econômicos em relação a uma coisa que precisava de uma certa sensibilidade política para entender que, no primeiro momento, ele tinha que dar resposta para esse eleitor? Eu acho que a melhor definição é que os mercados estão perdidos. Eu acho que falta uma capacidade muito grande das pessoas fazerem essa leitura mais profunda do que está em jogo. É verdade que tem um elemento de imprevisibilidade da parte do Trump. A gente viu isso no primeiro mandato, que torna essa leitura mais complexa. Mas, só para ter como referência, na eleição, após o resultado das eleições, se você olhasse qualquer recomendação de analistas do mercado, a gente veria, de maneira unânime, a recomendação de comprar dólar, comprar a Bolsa Americana, porque o excepcionalismo americano iria continuar, né? O excepcionalismo americano é isso que eu comentei anteriormente, essa tendência da economia americana crescer muito mais, gerar muito mais resultado para as empresas do que no resto do mundo. Aí, passou 2, 3 meses, menos do que isso, você começou a ver recomendações no lado contrário. Né? O excepcionalismo americano acabou, como se do dia para a noite as 7 magníficas, que são as grandes empresas de tecnologia, elas tivessem desaparecido, como se os ganhos de produtividade da economia americana, que são recorrentes ao longo das últimas décadas, muito maiores do que no resto do mundo, não existisse mais, e se passou a haver uma série de recomendações do lado contrário. Vender o dólar, sair da Bolsa Americana e se dirigir a outros mercados. Então, existe sim uma histeria, decorrente da incapacidade de se entender qual é o plano. Eu acho que, ao longo do tempo, isso vai ser, de uma certa forma, vai haver um processo de aprendizado, e essa histeria ela vai diminuir. Eu confesso que me assustei, porque, óbvio, eu olho sempre, embora tenha, até me permita que, e isso eu elogio aos professores que eu tive na FIP,
boa formação em economia, mas eu sempre olho pelo prisma político, porque acabou de ganhar uma eleição, quem decide é o político. Depois, sim, se a economia começar a pesar, é ela quem decide sobre a política, mas o primeiro movimento sempre é político. E não era imprevisível esperar de Donald Trump um movimento mais radical, porque ele precisava dar uma resposta rápida para o eleitor. Senão, obviamente, a resposta americana, né, um voto que foi muito novo no Partido Republicano, já mudaria, enfim, criaria problemas. Vamos voltar ao caso brasileiro, porque, claro, isso tem implicações aqui também. Não questão sobre tarifas, que o Brasil não é um dos países mais visados pelos americanos. Mas não tem um drama fiscal hoje no Brasil. Eu tenho uma condição de política econômica muito aquém do que se espera para um país que tem desafios. Um ministro Haddad hoje que não tem autoridade sobre decisões, porque o Lula já deixou muito claro lá atrás que era ele quem mandava e ele não entende de economia. A diferença do Lula para o Bolsonaro é que o Bolsonaro não tem problema em dizer que não entende e delegar. O Lula não delega. E aí ninguém consegue saber exatamente qual seria essa política econômica do Haddad. Fato que a equipe econômica anunciou uma possibilidade de, digamos, reduzir o déficit ou fazer uma economia no orçamento de 10 bilhões. Só que o país caminha com uma economia tentando se afastar da política, não porque a política está favorecendo. Nós já tivemos momentos em que a política favoreceu a economia, e tivemos momentos em que a política, para poder continuar, a economia para poder continuar, se afastou da política. Eu creio que isso é o que está acontecendo no Brasil hoje, com vistas ao ano que vem, né? Mantém o investimento porque alguma coisa vai acontecer no ano que vem. Qual é a sua visão da economia brasileira hoje? Olha, a economia brasileira está vivendo de esteroides. Ou seja, ela está vivendo uma situação que não é sustentável. Quais são esses esteroides? São todos eles decorrentes dessa expansão fiscal brutal que nós temos vivido ao longo dos últimos 2 anos. Incentivos governamentais não sustentáveis. Não sustentáveis, claramente. Eu vou falar daqui a pouco da questão da dívida pública, mas se você me permite, eu queria voltar 2 anos atrás para deixar claro como a gente chegou nessa situação. Lá no final do governo anterior, nós tivemos, após a eleição, a decisão da administração que foi eleita de produzir 2 alterações no nosso marco fiscal. A primeira delas foi a aprovação da PEC da transição. Havia necessidade à época de você preservar os gastos com os programas sociais, nós estávamos saindo de uma pandemia, mas a economia brasileira já estava bem. E se estimava uma conta de que isso custaria 60, 70 bilhões de dólares por ano. É o que se falava. Aprovou-se uma PEC de mais de 200 bilhões de dólares recorrentemente. Então, esse gasto permanentemente se elevou em 200 bilhões de dólares, 2 pontos percentuais do PIB. Logo depois, início da administração atual, houve a revogação do teto de gastos. O teto de gastos ele foi um instrumento fundamental para o país conseguir derrubar as taxas de juros antes da pandemia, para os níveis menores, níveis desde a implementação do Plano Real. As taxas de juros chegaram a 6,5% antes da pandemia e depois, durante a pandemia, ele deu a garantia de que aqueles gastos exorbitantes que foram feitos, absolutamente necessários por conta da condição excepcional da pandemia. Ninguém mais questiona, claro. Ninguém questiona aquilo, que você teria um arcabouço que permitiria você voltar à normalidade assim que passasse aquela situação emergencial. Então, o teto de gastos ele funcionava como uma âncora mesmo, né? No sentido de as pessoas olharem e terem confiança de que você tem um caminho a percorrer. Isso foi abandonado e foi implementado o arcabouço fiscal. Que de arcabouço não tem nada. Ele é um sistema de regras muito frouxas. Que o próprio governo quebra. Que o próprio governo, recorrentemente, ele afrouxa ainda mais, que colocou a dinâmica das contas públicas em uma trajetória absolutamente explosiva. E aí que a gente chega que esses estímulos eles são insustentáveis. Se você olhar a cada ano, a dívida pública deve encerrar esse ano, ela encerrou ano passado um pouco abaixo de 79% do PIB, né? Deve terminar esse ano de 2025 por volta de entre 83% e 84% do PIB. Então, nas nossas contas, sob essas regras atuais, a cada ano a dívida PIB vai crescer 4 pontos percentuais por ano. Ou seja, se você fizer a matemática, em breve a gente passa dos 100 pontos percentuais do PIB. Isso nos custa de várias formas. Isso custa através de uma pressão sobre a inflação, né, com esses gastos
enorme, isso nos custa, por conta da inflação, em termos de taxas de juros absurdamente elevadas, as taxas que são negociadas, não é nem a Selic, mas as taxas que são negociadas a mercado dos títulos públicos, elas pagam em termos reais acima de 7%. Você me diga que negócio consegue sobreviver com taxas de juros tão altas. E a consequência disso é um crescimento econômico que não fosse esses estímulos que eles vão passar, é um crescimento econômico anêmico. Então a gente fica preso nessa mediocridade. Alguma coisa precisa ser feita, porque em algum momento o que não é sustentável não se sustenta. E a gente vai se deparar com uma situação provavelmente muito parecida, né? A gente tem um enredo parecido com o que aconteceu lá naquela crise que foi completamente nossa, não teve desculpa internacional nenhum, entre 2014 e 2016. Quando ali foram todos os erros de política econômica doméstica. E nós estamos repetindo muitos desses erros. Né? Então, o Lula dilmou, é isso? De uma certa forma, sim. Não que a Dilma tenha pouca culpa, mas cometer o mesmo erro em tão pouco tempo, aí já é uma insistência no absurdo. A gente vive num país que não tem memória, né? E aí a gente não pode, nesse caso, culpar só alguns atores. Por exemplo, a aprovação da PEC da transição passou com ampla apoio do sistema político brasileiro todo. Então foi um suicídio político de nós mesmos, contra nós mesmos, né? Então a gente tem esse problema de não conseguir nem olhar, eu não digo nem o passado distante, a gente não consegue olhar o passado recente. Marcelo, deixa eu voltar para essa questão política econômica e, obviamente, sobre a política, a economia sendo regida pela política. Nós temos hoje um negócio completamente estranho na vida brasileira. Chama-se o ativismo do Supremo Tribunal Federal. Até outro dia, e não é novidade para nós, tivemos solavancos econômicos, crises políticas, mas você tinha como corrigir aquilo se corrigia ao longo do tempo. A política tinha, digamos, o protagonismo de se depurar. Ela se autodepurava, podia levar um pouco mais de tempo, basta ver que a gente saiu das crises. A gente vive, que eu me lembro, crises desde os anos 80. Tivemos o período do Plano Real, depois viemos com os anos Lula, aí depois veio os anos Dilma, aí saímos, recuperamos com o Temer, inclusive com uma nova gestão, inclusive política de estatais, motivo dos escândalos todos do Petrolão, enfim. Veio o governo Bolsonaro, apesar da pandemia, saímos como saímos de bem, nos recuperamos antes, inclusive, da média do mundo, e aí voltamos a cometer os erros de Dilma agora, nesse terceiro mandato de Lula. Mas quando a política consegue se corrigir, nós fizemos 2 impeachment em muito pouco tempo. Hoje ninguém consegue pensar isso porque eu tenho um Congresso que não consegue ouvir a sociedade, mesmo que ouça, colocar em prática, porque eu tenho uma espada na cabeça de cada parlamentar vinda do Supremo Tribunal Federal, que eu chamo de disfunção institucional. Tem uma disfuncionalidade gigantesca. Como projetar a economia levando-se em conta esse ator completamente diferente, sem contar as inseguranças jurídicas que vêm de decisões do Supremo que, digamos, afrontam, por exemplo, a questão da coisa julgada, das empresas que tiveram que pagar impostos que elas já tinham decidido, decisão favorável da Justiça em última instância, recentemente viu essa decisão. Enfim, como projetar a economia com esse fator completamente novo? É muito mais complexo você fazer o cálculo econômico no Brasil do que em uma democracia estável. E isso aparece de várias formas. Aparece nas flutuações econômicas que o país tem, né? Então, a gente tem uma que a gente chama de volatilidade da economia muito maior do que em grande parte mesmo em países emergentes, quando você compara, não estou nem pensando em economias avançadas. Você tem os preços dos ativos, que sofrem, amplificam essa volatilidade. Acabei de citar o que está acontecendo, por exemplo, com as taxas de juros negociadas a mercado, que estão em patamares que são absolutamente insustentáveis, inclusive do ponto de vista da dinâmica da dívida, Sim, claro. da dívida pública. A taxa de câmbio, a gente viu o que aconteceu, por exemplo, em dezembro, quando o dólar chegou a bater 6,30. Então, isso... Haja rede cambial. Haja rede cambial, né? Então, o impacto principal é que o país acaba ficando preso numa dinâmica de investimento mais baixo. O cálculo econômico é mais difícil, o seu business plan, seu modelo de negócios é mais complexo. O que você faz? Você fica mais conservador. Então, você abre mão de oportunidades de investimento
que seriam atrativas em um ambiente mais estável. Por isso que o país cresce pouco, mesmo com uma renda per capita extremamente baixa. O Brasil tem um distanciamento em relação a economias de nível de renda médio, não estou nem pensando no nível de renda mais avançado, muito grande. Ainda não teria condição de crescer a taxas muito maiores se equacionasse. A agenda é extensa, né? A agenda envolve questões regulatórias, questões de melhorar a qualidade dos investimentos em educação. Sim. Não é mais, deixou de ser uma questão de orçamento, passou a ser uma questão de gestão. Você abrir a economia e passa também por reorganizar, como você citou aqui, o funcionamento institucional dos poderes. Tem muita gente que defende que na próxima legislatura, a depender do resultado das eleições, se faça um grande conjunto de emendas à Constituição para reordenar o funcionamento dos poderes no Brasil, que se chamaria o emendão. Para recuperar a normalidade institucional. Recuperar o sistema de pesos e contrapesos, definições claras de papéis, responsabilidades, limites. Então, tem muita gente defendendo esse tipo de Isso é latente hoje no mercado financeiro? Não. Não? Não. O mercado financeiro, esse é um tema distante do mercado financeiro, porque é difícil você botar preço nisso, né? O mercado financeiro trabalha com elementos que você consegue colocar, entender o impacto nos preços. A gente sabe que existe a relação de tudo isso com os mercados através do impacto, como eu comentei aqui, sobre a economia. A economia cresce menos, fica mais incerto investir, mas é difícil atribuir quanto que o mercado poderia responder caso houvesse os avanços. Fica um pouco distante da realidade do dia a dia do mercado. O que eu posso contar dos meus 34 anos de jornalismo, o que me incomoda é que, por exemplo, o Congresso, que sempre era, vou usar um chavão aqui, a caixa de ressonância, porque verdadeiramente parlamentares ouviam os vários setores, o setor produtivo, o mercado financeiro, tanto que você tinha lá uma oscilação na Bolsa, e eu nem vou dizer que toda oscilação precisa ser absorvida, porque às vezes é só um movimento de mercado, mas tudo bem, você ligava para o pessoal do mercado financeiro, não, isso aqui é só não é para tanto e tudo mais. Mas quando você tinha um movimento convicto de queda, justificado, de alta justificada, e que aquilo poderia ser um risco, você tinha respostas no Congresso Nacional. Hoje o Congresso demora a responder porque provavelmente a decisão não vai ser dele no final. E isso é um drama institucional que mexe com a vida brasileira, inclusive com a previsibilidade de se fazer ouvir e, obviamente, aquilo ter algum efeito na decisão técnica do país, não é? Claro, sem dúvida nenhuma, você tocou num ponto chave, que é o distanciamento do Congresso em relação à sociedade. Eu não sou especialista eu não sou cientista político, mas é patente que isso remonta, na verdade, lá da Constituição de 1988. Ela foi criada num molde parlamentarista, sim, e que depois acabou virando um sistema presidencialista. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem um Congresso muito forte, mas que não tem digamos, não é o Congresso que sofre as consequências políticas dos seus atos. Em geral, é o ocupante da cadeira da presidência da República. E ao longo do tempo, você incorreu em dois problemas. Você incorreu num problema da proliferação dos partidos políticos. Então, vamos combinar que não existem 30 e tantas ideologias políticas diferentes no Congresso para justificar essa quantidade de partidos. E uns 3 ou 4 consegue eliminar no Supremo, eliminando uma decisão inteira do Congresso Nacional. O que é mais uma... Exato. E ele foi ganhando atribuições do Executivo. Então, aquela estrutura que originalmente era para funcionar dentro do sistema parlamentarista, ele foi aumentando sem funcionar diante desse regime. Por exemplo, a questão das emendas. Então, o presidencialismo de coalizão, que foi o arranjo que serviu para fazer esses remendos, e com a independência financeira que o Congresso adquiriu nos últimos anos, ele não existe mais. Então, você precisa colocar uma coisa no lugar que funcione. E aí a ideia das reformas. Marcelo, rapidamente, a briga hoje ainda está para investir em renda fixa o mercado de capitais, ou isso já está, digamos, mais definido para um lado e para o outro, depois de tudo que nós vimos recentemente? A alocação hoje da poupança doméstica ela é
extremamente mais inclinada na renda fixa, sem Na dúvida renda nenhuma. fixa. E a mudança disso, você precisaria ter uma perspectiva de crescimento da economia maior do que você tem hoje, com redução das taxas de juros. E, de novo, tudo passa pela eleição do ano que vem.